Olá, eu sou José Poloni, gestor educacional da Controlab. Hoje eu estou com o Fernando Berlitz, gestor de indicadores e acreditação da Controlab, para uma conversa sobre o congresso da ADLM, que ocorreu em Chicago em julho desse ano. Mais especificamente, para abordar a atividade que o Fernando ministrou durante o evento. Então, Fernando, primeiramente, parabéns pela atividade ministrada no congresso da ADLM, e eu gostaria de pedir para que você pudesse contar para a gente um pouquinho sobre a atividade que foi ministrada, né, que assunto foi abordado, quem esteve contigo na atividade, né, ministrando a atividade e nessa apresentação. Olá, todo mundo. Obrigado, Poloni, pela oportunidade de conversar. Acho que foi uma experiência muito gratificante. Acho que vale a pena a gente dividir aqui com todo mundo que está nos assistindo. Primeiramente, eu acho que foi um grande privilégio apresentar o nosso programa de indicadores nesse congresso, que é o maior congresso do mundo na nossa área de medicina laboratorial, né? Então, pelo que a ADLM comenta, nessa edição nós tivemos mais de 18 mil participantes. Então, é um volume surpreendente, assim, nessa audiência. É um congresso que tem mais de 250 sessões educacionais, mais de 300 speakers e mais de 900 empresas exibidoras envolvidas com esse evento. Então, é um congresso grandioso, de muita relevância, e essa palestra, então, foi muito importante para nós, assim, visto que a gente conseguiu uma sessão científica integralmente voltada para esse assunto, que, pelo que eu tenho conhecimento, não havia tido anteriormente uma sessão educacional totalmente voltada para esse assunto de indicadores, muito menos na questão especificamente de benchmark, de comparação entre indicadores. Então, foi acho que um grande passo para esse tema, que tem movido aí grandes esforços de líderes da nossa área, porque é um tema muito relevante. Essa sessão que a gente conseguiu implementar no Congresso, ela foi moderada por um grande parceiro nosso, aí, Dr. Vincent Deguet, que é um bioquímico do laboratório de Quebec, no Canadá, e ele é a liderança mais ativa aí do grupo, do work group da IFCC, de erros laboratoriais e indicadores, né? Então, assim, é uma figura renomada que tem feito um trabalho belíssimo aí ao longo dos últimos anos e que tem pego todo esse legado, foi criado pelo Dr. Mário Plebani, que abriu todo esse esforço aí, né, no nosso mercado, nosso segmento de laboratório, e ele moderou essa atividade, fez uma apresentação. Ele fez a apresentação inicial, tratando muito do esforço da IFCC, da harmonização de indicadores, apresentou o programa canadense, que é um programa de benchmark mais voltado a laboratórios hospitalares, então tem um nicho bem importante que eles trabalham lá no Canadá e uma bonita experiência que eles têm. E eu tive a oportunidade de mostrar a experiência brasileira, de quase 2 décadas aí que a gente tem trabalhado, que começou lá com o Programa Brasileiro de Indicadores Laboratoriais, e que hoje a gente chama de plataforma Medicare pela evolução que ela teve. Então, a palestra foi bem interessante, ela foi no primeiro dia do congresso, isso permitiu uma audiência muito boa, assim, a gente teve um bom número de participantes assistindo, tivemos boas discussões ao final da apresentação, né, então a gente basicamente assim, tentou focar nossa apresentação em alguns temas importantes, como explicar como é que é o mercado brasileiro, a questão legal, até que a RDC 786 proporcionou, de exigir dos laboratórios, e é um marco legal para o uso do benchmark de indicadores na nossa área no Brasil. Então, isso para eles é diferente, e chamou muita atenção isso, né, deles, a questão da questão legal envolvida com isso. A gente apresentou toda a evolução da qualidade, na parte de acreditações no Brasil, como funciona. Falamos da integração de dados via LIS, que a gente já implementa no programa, que é uma coisa também nova para outros países, né, que não utilizam isso da maneira com que a gente faz. A gente falou sobre o piloto, que nós estamos fazendo um esforço Brasil e Canadá, de trocando informações sobre os programas para apoiar um projeto de gerar especificações de desempenho para indicadores, que é um projeto importante, que está na linha de frente com a FCC, a gente está colaborando de forma bem, como protagonistas, o Canadá e o Brasil nesse sentido. A gente também mostrou uma novidade, que é o projeto de indicadores de microbiologia, que a gente, no ano passado, até começou fazendo um fórum aqui com experts da área, e que agora, nesse momento, está fazendo a primeira fase do piloto, que é testar esses indicadores, que é também uma questão diferente. Lá eles tiveram alguma iniciativa na área mais de genética, mas não abordaram muitos temas de algumas áreas específicas como esse, isso chamou bastante atenção também. E houve uma discussão bem também interessante ao final lá das 2 apresentações,
trabalhando a questão de como comunicar os erros laboratoriais através dos indicadores. Então, nós usamos atualmente vários tipos de métricas diferentes, inclusive na nossa plataforma a gente disponibiliza tanto, às vezes, em percentual, em sigma, em defeito por milhão, e surgiu até comentada pela audiência que estava lá, de qual é a melhor maneira de chamar a atenção de um erro. Então, assim, será que se eu dar um nível sigma para um indicador para alguém de uma UTI, vai mostrar a relevância daquele nível de erros, ou talvez eu tenha que dizer que é erro por milhão de pacientes atendidos, ou por milhão de procedimentos? Será que isso não torna mais preocupante a situação e faz as pessoas se moverem em torno da melhoria? Então, foi uma discussão bem interessante que começou nas palestras e culminou nessa discussão. Assim, foi uma experiência bem interessante. Maravilha, é muito legal ver a participação, né, do Brasil ali, na tua participação, como um representante do Brasil na grade científica, e a gente sabe que a montagem da grade científica da ADLM, ela é realizada em um formato onde são enviadas propostas para as atividades, né, por profissionais que têm interesse em ministrar, e elas são avaliadas por uma comissão científica que é extremamente rigorosa nos critérios de avaliação, né? Então, assim, o que tu julga que se destacou na proposta que tu enviou para lá, que acabou levando ao aceite dela para né, gerar uma atividade no evento? É bem interessante isso, Polônia, porque a gente sabe, né, até pela nossa experiência de trabalhar com as grades científicas de eventos e para enviar de trabalhos também para esse evento, que a ADLM é a mais rigorosa de todas, né, em relação a isso. Então, a gente passa por uma grade, ou seja, a gente tem que mandar um plano, na verdade, de ensino com objetivos específicos a serem atendidos na nossa sessão. Então, a gente tem toda uma questão de objetivos e a forma com que a gente vai atender esses objetivos durante a explanação que a gente vai fazer. Mas essa questão é bem interessante, porque a ADLM é extremamente democrático, ou seja, ele permite a participação de qualquer lugar do mundo, a questões políticas, de relacionamento não se envolvem nessa discussão, ou seja, todo mundo tem a condição de propor alguma atividade, e claro, dependendo de como vai essa avaliação ser feita, pode ser aceita ou não, né? Então, assim, a gente faz uma proposta educacional para essa sessão, e ela é avaliada, inclusive na questão, principalmente até da questão ética, a questão de ter algum conflito de interesse envolvido, né? Então, porque essas palestras todas contam com um sistema de pontuação de desenvolvimento de profissionais, principalmente nos Estados Unidos, né? E eles têm um cuidado muito grande com essa questão de conflito de interesse e que efetivamente exista um valor educacional envolvido nessa proposta. Então, assim, o que eu acho que foi muito bem visto por quem avaliou nossa proposta foi a questão que a gente trazia experiências bem consolidadas, tanto o programa canadense como o programa que a gente começou no Brasil, são propostas que têm um alinhamento internacional, ou seja, existe uma entidade por trás que é a FCC, que alinha esses indicadores, né, que fomenta que essas iniciativas nacionais ocorram de forma estruturada, e existe todo um desenvolvimento nacional, envolvimento naquilo, e com experiências com resultados efetivos que a gente pode mostrar, ou seja, há o que compartilhar em termos de experiência, há um aprendizado. Por exemplo, o nosso programa tem quase 2 décadas de existência, a gente aprendeu muito, a gente implantou coisas novas, a gente teve maneiras de interpretar o alinhamento da FCC e traduzir para a nossa realidade, então a gente tinha o que apresentar efetivamente que permitisse que outros profissionais, outras empresas, né, outros países conseguissem absorver aquilo e ajudar eles a montar algo semelhante ou entrar em iniciativas desse tipo, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante, né? Perfeito, perfeito. Não, até a tua fala serve como dica para quem está nos assistindo e tem interesse em enviar propostas para os próximos anos, né? E a temática de indicadores e benchmarking, né, como foi possível observar agora, né, e a gente tem visto aqui nos eventos nacionais também, ela está entre os assuntos de grande interesse para os eventos científicos da área laboratorial, né, e o que tu poderia destacar que foi abordado na atividade que vocês ministraram, que a gente está fazendo aqui no Brasil, e que gerou repercussão, né, que aplicável também ali para fora do nosso país?
Sim, é verdade, sim. A gente vê esse tema entrando cada vez mais em programas do Congresso. Aqui no Brasil não é diferente, né? No próximo Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a gente vai ter várias sessões falando sobre esse tema também. Então, não é muito de se estranhar isso, porque nós estamos numa época, numa era de medicina baseada em evidências, uma era de Big Data, ou seja, tem muitos dados transitando nas operações de saúde, nesse ecossistema de saúde, e cada vez mais a gente tem que se capacitar para saber como utilizar esses dados de uma maneira eficiente, que a gente possa gerar melhorias para as organizações de saúde e para os pacientes, né? Então, a gente está sendo cada vez mais cobrado para ser mais eficiente, para gerar valor com menos recursos, né? E por isso dados são extremamente essenciais para a gente descobrir aonde priorizar o investimento desses recursos que realmente tragam valor para as organizações, né? Então, eu acho que na nossa apresentação, alguns aspectos chamaram bastante atenção, tanto aquilo que a gente falou lá no ponto anterior, da questão meio do marco legal que a 786 representa, e é um assunto que já chamou atenção quando a gente teve um evento no Canadá há pouco tempo, falando desse assunto, chamou muita atenção o protagonismo que a RDC 786 traz para os laboratórios no Brasil em termos da gestão de indicadores, ou seja, a gestão de indicadores é uma prática internacionalmente aceita, né, e isso é essencial para os laboratórios, mas o fato de que virou agora um marco legal vai ajudar essa disseminação de uma forma mais efetiva, né, mais abrangente todo o território nacional. Uma coisa que chama atenção também é a experiência nossa, porque a gente atualmente é o maior programa de benchmark laboratorial no mundo, né, tanto em número de participantes, quanto em escopo de indicadores, quanto em participação ativa e contínua, né, que é muito relevante, ou seja, alguns programas poderiam inscrever várias empresas para participar, mas efetivamente aquela organização que tem a motivação para coletar seus dados, compartilhar com o programa de benchmarking, usar esses resultados, efetivamente não são todas as organizações que têm essa maturidade de entender a importância disso. Eu brinco que é que nem se inscrever em academia, né? Eu faço academia porque eu quero fazer exercício, mas levantar todo dia, acordar, ir para academia em dia frio, lá fazer o exercício, voltar para casa, trabalhar e no dia seguinte ir de novo à academia é uma questão bem mais que demonstra a tua maturidade para entender que aquilo é importante, né? Então a gente sabe que se fala o que é excelência, é um interesse, mas é um hábito. Tu chegar à excelência é um hábito, tu tem que repetir aquilo muitas vezes, aprender com aquilo e melhorar continuamente. E a gente tem hoje no programa um índice de quase 60% de participação ativa e contínua, ou seja, dos mais de 400 laboratórios que a gente tem atualmente, quase 60% deles continuam mensalmente enviando dados para indicadores e utilizando o programa de forma efetiva, não estão somente inscritos. Alguém pode pensar, 60% podia ser melhor? É disparado o melhor índice de participação ativa em qualquer programa do mundo, assim. Então, os laboratórios que estão utilizando o programa, tanto brasileiros como de alguns países que a gente trabalha, a gente atinge até 16 países mais no Brasil, né? Então, a gente tem um nível de participação bem impactante, isso chamou bastante atenção deles, chama bastante atenção até hoje da IFCC, do Working Group de Indicadores, porque é muito relevante. E um dado também que chamou atenção foi a questão de integração. Integração é vital, é um pilar importante porque garante tanto a segurança dos dados que são enviados para ser compartilhado, quanto a eficiência disso para o laboratório, ou seja, ele ter integrado o dado diretamente do seu LIS garante para ele que ele não vai ter que ter todo o esforço de coletar o dado, tratar o dado para enviar para a plataforma de indicadores. Mesmo a gente estando ainda, que eu digo, engatinhando nesse sentido, a gente já tem mais de 6% dos nossos dados, total de dados do programa integrados. Isso garante maior eficiência e maior segurança. E essa facilidade não acontece em outros programas, nem todos os programas têm essa facilidade, os programas são baseados efetivamente naquela coleta de dados tradicional, em envio na plataforma, e a gente já está evoluindo, mesmo que ainda a passos que poderiam ser mais rápidos, mas a gente tem conseguido um avanço e chamou muita atenção. A integração é uma questão que chama muita atenção lá fora, né? Então esses pontos eu acho que são os mais relevantes, que chamaram mais atenção lá deles. É muito legal, Fernando, a tua fala sobre o programa. Na realidade, são 20 anos já de existência do programa, uma grande caminhada, um grande aprendizado
sobre indicadores e sobre benchmarking, né, e na realidade a sensação que eu tenho sempre relativa ao programa é que ele está um passinho à frente aí dos outros que existem, né? Sempre se está buscando um ponto novo justamente por causa desse longo aprendizado que nós já temos aqui no Brasil com o programa, né? Então isso é muito legal e seguramente o pessoal que avaliou ali a proposta conseguiu enxergar também esse lado, né? E essa participação no congresso da ADLM, né, ministrando uma atividade que é uma coisa que a gente sabe que não é frequente, a gente vê poucos brasileiros ainda ministrando atividades, então é importante valorizar isso, né, e isso, associado aos resumos que são enviados para o evento, né, demonstra um trabalho com um olhar científico, educacional da Controlab, né, e de que forma que tu enxerga que isso pode ajudar a melhorar a qualidade do trabalho que é realizado nos laboratórios aqui no Brasil? É bem importante isso, realmente tem muita relevância a participação, a gente estimula que mais brasileiros participem. A gente tem uma participação brasileira muito interessante, tem muitos laboratórios que levam trabalhos lá para esse evento, e isso tem uma visibilidade muito legal para o Brasil, né, que demonstra nosso cuidado. O Brasil é um mercado laboratorial extremamente pulverizado e gigantesco, né, se a gente pensar tanto em volume de exames que a gente realiza no Brasil, quanto em número de organizações. A gente sabe que a gente tem mais de 11, 12 mil laboratórios espalhados pelo Brasil, aí o número há alguma controvérsia nisso, mas na questão do registro. Mas, assim, a gente faz aí bilhões de exames por ano, né? Então a gente tem um mercado muito importante, muito relevante, quando a gente apresenta laboratórios que existem no Brasil para quem está fora, é uma coisa surpreendente, né? Porque o modelo é diferente do de lá de fora. E o fato da gente tá dentro, a Controlab tem esse viés, porque a Controlab trabalha apoiando os laboratórios, né? Eu acho que isso é bem relevante. A gente serve e fornece serviços que sejam relevantes para melhorar a qualidade do laboratório, para promover a melhoria contínua do serviço que os laboratórios prestam e, em última análise, impactar positivamente os pacientes, né? Então, a gente tem nosso trabalho muito linkado a apoio e colaboração com essas organizações de saúde, né? A gente tem compromisso com a educação, com a produção científica nos temas que são relacionados principalmente à qualidade e à gestão dos serviços de saúde. Então, no tema, por exemplo, de calores laboratoriais, a gente tem publicado seguidamente em revistas científicas relevantes, aí em colaboração junto com a FPPC, que é nosso parceiro na questão científica educacional, com alguns integrantes da IFCC, que a gente tem trabalhado. A gente tem levado o pôster dessa experiência, a gente comentou um pouco da integração de dados. A gente levou um pôster desse ao congresso da IFCC, lá em 2023, em Roma. Então, a gente tem participado ano a ano e levando nossa experiência, tanto diretamente pela Controlab, pela nossa experiência com nossos programas, nossos serviços, quanto em parceria com outras entidades. Por exemplo, no ADLM a gente ficou muito contente que a gente fez um trabalho em parceria com o Grupo Sabin, né, tendo o Dr. Gustavo Barra como autor principal, e esse trabalho ficou tão bonito que ele foi reconhecido pela Divisão de Medicina Personalizada da ADLM. E a gente participou lá do evento, uma cerimônia de entrega lá, então foi muito relevante. A relevância que o Brasil e o Grupo Sabin associado à Controlab, a gente conseguiu produzir isso, ou seja, a gente entra como parceiro dos laboratórios e ajuda e apoia as questões científicas relacionadas, ou seja, de disseminar o conteúdo, o bom conteúdo que a gente gera nas organizações e levar essa experiência para outros laboratórios conseguirem consumir esse material, aprenderem com isso e também melhorarem. Então, esse eu acho que faz parte da missão da Controlab, além de fornecer produtos e serviços de qualidade, ser um parceiro das entidades científicas, dos laboratórios, né, apoiando com que eles realmente tenham um reconhecimento devido da sua qualidade, do seu nível de serviço, e que isso possa colaborar com todo o mercado em nível mundial. Então, a importância dessa comunicação desse conhecimento nível internacional vai muito além das premiações, né? Embora as premiações sejam um reconhecimento formal disso, mas o principal, eu acho que está em ajudar os laboratórios a utilizar essas experiências que a gente divulga, que leva para todo o ecossistema de saúde, ou seja, mostrando a relevância do laboratório
na questão de atendimento global ao paciente, né, e na melhoria desses serviços continuamente aos pacientes. Então, isso faz parte, eu acho, do DNA da Controlab, a questão educacional e a questão científica, que a gente quer cada vez colaborar com mais laboratórios e apoiar e estar junto com as iniciativas que têm relevância para o nosso mercado, né? Perfeito. E, Fernando, além dessa atividade, então, que vocês ministraram, né, em termos de indicadores e benchmarking, o que vocês viram de relevante e de novidades durante o congresso da ADLM? Uhum. É muito interessante um congresso desse. A gente diz que num congresso desse nível a gente consegue visualizar uma tendência de vários anos para frente, né? A gente vê o que está começando, aquilo que está sedimentando no mercado, tendências, a forma de trabalhar, o que é de interesse, quais os desafios que estão por vir, e a gente começa a mapear um cenário futuro que está ali dentro e começa a consolidar percepções ou não. Então, mais do que novidades, a gente consegue ver a evolução de alguns temas indicadores, né? Por exemplo, quando a gente fala indicadores ligados à parte de ESG, de governança e sustentabilidade, né, questão socioambiental, isso não é uma coisa nova. Isso, laboratórios no Brasil, a área de saúde está trabalhando há muito tempo, mas a gente vê esses assuntos sedimentando. O que era o interesse de alguns laboratórios específicos que tinham um viés, que tinham interesse por esse tema, ele começa a se tornar mais sustentável, ele começa a ter alguns guidelines que começam a nos apoiar. Por exemplo, teve uma sessão integralmente voltada para a questão ambiental, laboratórios ter essa atenção ambiental. E daí mostraram todo o impacto da área de saúde em termos de resíduos, que é gigantesco, né? Então, assim, impacto, e no consumo também de energia, de água, de outros recursos. A área de saúde não é nem que ela seja muito relevante, ela é muito relevante, ou seja, o consumo de recursos e a geração de resíduos na área de saúde é incrível. A gente viu na época do Covid o que foi isso, né? O boom que teve e isso impactou também. Então, indicadores são necessários em qualquer área, mas todas as vezes que a gente vai falar da questão ambiental, por exemplo, claramente ela tem que ser monitorada em termos de indicadores, tanto na geração de resíduos como o uso de recursos, né, porque isso é vital para a eficiência e para buscar um menor impacto das operações de saúde no ecossistema como um todo, né, parte ambiental. Então, a gente teve uma sessão integralmente no último dia do Congresso voltada para esse tema, e foi utilizado como base uma diretriz da Federação Europeia de Medicina Laboratorial, né? A FLM tem uma diretriz, tem um guideline que orienta nessas questões, e por trás de tudo que está sendo trabalhado lá nesses protocolos, dessas boas práticas, tem por trás uma visão de indicadores. Então, isso é por que a gente teve interesse em participar dessa discussão? Porque a gente está, nesse momento, desenvolvendo indicadores para essa dimensão de governança e na parte socioambiental, né, de sustentabilidade. Então, a gente está trabalhando. E foi muito interessante essa visão deles, porque eles tiveram uma abordagem Lean, né, da abordagem Lean, ou seja, de uma questão enxuta, a questão de trabalhar a redução de desperdícios. Eles vêm com viés, não é aquele viés de, eu tenho uma atenção ambiental. Não, eu preciso ser enxuto. Tudo em saúde tem que ser enxuto. Eu tenho que usar recursos da maneira de atender aquilo que eu me proponho, mas usando minimamente os recursos que estão disponíveis. Então, esse eu acho que é uma abordagem interessante, porque a gente sai daquela abordagem, eu tenho que ser sustentável. Não é sustentável só de maneira socioambiental, mas é sustentável até de manter o meu negócio viável ao longo do tempo. Os negócios têm que ser viáveis. E essa junção entre uma atenção socioambiental com uma atenção ao próprio negócio se manter viável, eu acho que é uma equação muito interessante para a gente pensar nesse caso. Ou seja, nós não estamos sendo benevolentes cuidando do meio ambiente, nós precisamos ser sustentáveis em todos os sentidos. Então, essa questão foi uma que chamou muita atenção e nos ajudou a gente consolidar algumas visões mais internacionalmente aceitas para esse tema, né? A gente teve alguns trabalhos bem interessantes na seção de posters. Por exemplo, a gente sabe que a fase pré-analítica é a mais propensa a erros, todo mundo sabe disso, se fala entre 60% e 70% de probabilidade dos erros acontecerem justamente nessa fase do processo, porque são fases menos controladas, menos automatizadas, depende muito de pessoas, de processos que são
unitários ali, 1 a 1, para atender o paciente. E teve um trabalho de uma universidade, de um hospital americano, que eles foram mapear na prática isso, fora da literatura, mas saber, vamos ver onde estão esses erros pré-analíticos. E eles tiveram um valor superior a 98% na fase analítica. Isso é praticamente todos os erros que eles identificaram na fase pré-analítica. E o que é assustador ao mesmo tempo, mas tem um porquê de ser, porque a gente tem um controle maior na fase analítica hoje em dia. A gente tem a fase analítica mais na mão, cada vez mais automatizada, com tecnologia. Então, o laboratório que usa muito fortemente a tecnologia, ele tende a errar menos na fase pré-analítica, e até na pós, forma de comunicação, de emissão dos resultados, de controle por regras na fase pós-analítica. E continua sendo desafiador a fase pré-analítica. Então, tira um pouco daquilo. Será que esse número é antigo, 60%, 70%? Talvez ele seja pior hoje em dia. A gente está melhorando, continua melhorando a fase analítica e pós-analítica e continua tendo o mesmo desafio na fase pré-analítica. A gente vê isso pelo nosso indicador de recoleta, que ele está se mantendo igual e ele é muito parecido nos outros programas há 6, 7 anos igual. Ou seja, a gente não consegue melhorar muitas vezes em questões que são muito antigas dentro do laboratório, né? E isso faz dá cada vez mais importância a ter indicadores pré-analíticos como o nosso dia a dia, tem que estar olhando o tempo todo, né? A gente teve também um pôster levado lá para o Congresso pela FIP, que é um nosso parceiro também de longa data, aí, um trabalho muito interessante e foi também reconhecido lá, que falava sobre índice de resistência e culturas de vigilância na parte de microbiologia, né, e isso, a própria doutora Soraya, que estava lá apresentando o trabalho, é a nossa parceira e trabalha nesses indicadores de microbiologia que a gente está num piloto nesse momento, então mostra também a atenção que a gente tem que ter a indicadores de microbiologia, principalmente as questões de resistência, que é um problema de mundial, né, que a gente está envolvido o tempo todo nisso, é uma questão muito relevante. Então, indicadores também servem para questões extremamente técnicas e que têm impacto todo nesse ecossistema de saúde, né. E por isso também queria falar de um post também que fala pela Shift, que é uma empresa de tecnologia também, e mesmo não sendo um laboratório, também leva trabalhos do seu trabalho junto aos clientes, né? E a Shift é o nosso parceiro de integração, né? É um dos nossos parceiros importantes que ajuda nessa integração de dados, e eles levaram um trabalho de diminuição de erros, de insucesso na comunicação de processos críticos, que é um indicador muito relevante pós-analítico, né? Então, talvez um dos indicadores mais relevantes, ou seja, não adianta ter o resultado certo, no momento certo, e não chegar esse resultado para quem que tem intervenção no paciente. Então, esse dado é muito interessante, os resultados críticos têm que chegar rapidamente à mão de quem toma a decisão, e eles mostraram um trabalho que eles conseguiram apoiar um laboratório com tecnologia a diminuir esses insucessos, tornar mais efetiva essa comunicação. Ou seja, um sistema LIS também, além de ser um apoio na integração dos indicadores, ele talvez também consiga, jogando tecnologia nesses processos, melhorar o desempenho de alguns processos, reduzindo os erros do laboratório. Então, eu acho que é bem interessante para a gente imaginar qual é essa conexão toda. Então, tu vê aí em trabalhos desse tipo, a gente tem a Controlab aqui tendo um programa de indicadores que faz essa gestão, né? Uma empresa de tecnologia parceira que consegue ajudar na integração e consegue apoiar com tecnologia o laboratório a ter o resultado, e tendo esse laboratório, tendo esses ganhos de performance por uso de indicadores, e comparando esses indicadores com os demais players do mercado, tu tem um parceiro de integração que ajuda nessa conexão, juntando com o laboratório, e essa sinergia entre empresas diferentes vai impactar positivamente o paciente. Eu vou conseguir ter um resultado positivo. Eu acho que é belíssimo um trabalho desse, que várias empresas se unem, e eu bato muito em cima de parceria para levar essas melhores práticas, tanto para impactar o paciente, como para levar de exemplo para outras organizações. Acho bem interessante isso. Muito legal, e todos saem ganhando, né? E em especial o paciente ao final do processo, com a melhoria de todo o processo, né? E, por fim, assim, Fernando, com a participação no Congresso da ADLM, né, o que a gente pode trazer para a plataforma Metricare? Eu acho que é interessante, como eu falei, que é um lugar ideal para a gente ver tendências, ver as coisas acontecendo, né? Então, tanto para a gente buscar novas ideias, quanto para validar ideias que a gente tem, e ver se aquilo faz sentido lá dentro, né? Então, a gente sai com algumas boas
validações de lá e algumas ideias a partir de lá. Então, assim, certamente os usuários da plataforma Medcare vão sentir isso nos próximos períodos, aí no futuro próximo, né? Muitas abordagens que a gente já comentou até aqui nesse encontro nosso, que a gente enxergou lá, já estão ou em estudo, ou estão em planejamento já para incorporação na plataforma Medcare. A gente está estudando e testando novas formas de apresentar os resultados dos indicadores, facilitando essa análise pelos laboratórios, ou seja, mostrando de uma forma diferente do tradicional. Então, a gente está pensando em novas formas de facilitar visualmente já eu identificar onde eu estou e quais as ações que eu poderia implementar para melhorar aqueles indicadores, né? A gente está trabalhando também em novos indicadores, que a gente comentou há pouco aqui, dos indicadores ambientais, né, que a gente está desenvolvendo, algumas outras dimensões de indicadores, a parte ambiental, a parte financeira também, que a gente quer ampliar os nossos indicadores. A gente tem uma parte financeira muito voltada a faturamento por paciente, a despesas. A gente quer implementar outras questões relacionadas a pagadores, que é uma questão muito relevante, e que a gente vê isso lá também em algumas interações que a gente faz, que a gente precisa monitorar claramente, de forma bem direta, a parte financeira, e essa comparação financeira, que muitas vezes anteriormente era vista como um risco eu compartilhar meus dados, hoje a gente, pelo menos na nossa plataforma, a gente já tirou muito desse medo. A gente tem indicadores muito fortes financeiros que as empresas confiam, e hoje eles têm a ideia de quanto a plataforma nossa é robusta em termos de privacidade dos dados, e isso que faz a plataforma andar. Ou seja, eu tenho que confiar no benchmark. Se eu compartilho o meu dado, para ter um dado comparativo, eu tenho que ser extremamente honesto da forma como compartilho meus dados e confiar que aquele meu dado vai ser preservado. Eu vou ganhar a comparação, mas o meu dado vai estar ali muito tranquilo e sem acesso por ninguém que não é de direito, né? Então, todas essas questões de novos indicadores, novas formas de visualizar e novas formas de apresentar possibilidade de melhoria para os laboratórios, eu acho que é isso que muita gente vê lá fora, né? Então, porque a missão geral do programa e a missão final do programa é realmente melhorar a tomada de decisão que é feita nos laboratórios a partir de dados. Ou seja, a gente ser o fornecedor de dados de um cenário de mercado para que eu consiga identificar eu estou no caminho correto frente às minhas estratégias ou eu preciso implementar algumas ações. Eu preciso melhorar os serviços que eu presto aos pacientes ou estou em nível adequado àquilo que eu me propus, né? Então, a ideia, em última análise, é a gente fomentar melhorias, ou seja, provocar melhorias que vão se traduzir em melhores serviços e desfechos para pacientes. Então, essa é a nossa missão, e pelo que a gente viu lá fora, a gente tem muito a melhorar, mas a gente está atualmente em um nível muito alto, principalmente quando a gente compara com outros programas, ou seja, o Brasil, nesse caso, está um passo à frente, realmente, e a gente pode contribuir, tanto que a gente foi chamado para contribuir nessa proposta educacional que a gente teve lá. Maravilha, maravilha, Fernando. É justamente essa sensação que o programa passa, isso, que ele está um passinho para frente, ele está adiantado, ele já fez uma caminhada maior aí nesse segmento, né? E o reforço que tu traz da missão do programa é muito legal também, que, né, a intenção do programa é fornecer dados, fornecer informações para os gestores conseguirem tomar a melhor decisão para o seu laboratório crescer, né, e conseguir ser sustentável em todos os aspectos que essa palavra envolve, né, tanto sustentável economicamente como na parte ambiental. Eu acho que isso também, uma coisa que demonstra, talvez por exemplo, para a gente fechar, é a questão de que o nosso programa tem essas 2 décadas de experiência em laboratório, e a gente começou a avançar para outros segmentos em saúde, porque essa ideia de melhorar os serviços de desfecho de pacientes, ela não é só do laboratório. Então, a gente tem indicadores hoje muito ligados à dimensão de segurança do paciente, para diagnóstico por imagem, para anatomia patológica e para telemedicina também, que é outra forma que cresceu muito na pandemia, a forma com que eu presto meus serviços, né, junto aos pacientes, da parte de atenção médica, né. Então, isso é bem relevante e gratificante para nós saber que a experiência deu certo, ela foi consolidada ao longo do tempo, foi sedimentada, gera confiança, está gerando confiança em organizações que fora da medicina laboratorial, ou seja, elas estão entendendo
que nós somos uma plataforma confiável para também apoiar em outras áreas, e a nossa intenção é justamente essa, é ver o paciente de uma forma bem holística mesmo, todos os serviços que interagem no ecossistema de saúde para atenção do paciente. Eu acho que isso é gratificante, né? Maravilha, maravilha. Fernando, agradeço imensamente pela tua participação aqui na nossa conversa D. Espero que todo mundo tenha gostado e nos vemos na nossa próxima gravação. Até mais. Obrigado, até mais.